Olá, tudo bem com você? Bem, enfim, estamos de volta para a nossa lição de domingo, embora eu esteja atrasado. Bem, aqui no prédio, onde eu moro, resolveram fazer uma limpeza para reformar e pintar. Então, eles jogam aquela água com cloro por todos os lugares e jogaram água com cloro também nas lâmpadas com energia e estourou tudo, pipocou tudo, derreteu a fiação por baixo do prédio e nós ficamos sem energia. Então foi impossível gravar só agora domingo à noite, que o eletricista veio e conseguiu. Além disso, sérias coisas aconteceram, porque procura daqui e dali, o teleprompter está torto, a câmera está torta, o enquadramento que eu estou fazendo em relação à iluminação está diferente. Então, não liguem para isso. Vai ser a lição de hoje, domingo, e a lição de segunda-feira, que eu estou gravando agora. Vão ficar sem caracteres, só aquela abertura, mas não vou poder fazer cobertura porque não vai dar tempo, tá bom? Então, quero pedir desculpa a todos vocês e vamos para a nossa lição de domingo. A ira do Cordeiro. Qual será a reação dos perdidos ao ver os eventos dos últimos dias se desenrolando de repente? Apocalipse 6, 12 a 17. Bem, eles têm algum conhecimento de Deus e de Cristo? Não perguntam o que está acontecendo, mas eles reconhecem que são merecedores dessa punição. Então, nessa primeira lição, se trata da ira do Cordeiro e um olhar para um Cristo diferente do usual. É o fato de que na Bíblia a gente tem duas grandes estruturas, que são o Velho e o Novo Testamento. E às vezes temos a sensação de que o Velho Testamento tem um Deus muito irado, tirano e duro. É a impressão que muita gente tem. E no Novo Testamento, a graça, a maravilha da esperança em Jesus Cristo. Então aqui, mostra um outro lado do Cordeiro. Sim, Jesus morreu na cruz, entregou sua vida por amor a todos nós, mas é exatamente esse Cristo que morreu numa cruz que encerrará a história do pecado. E, portanto, ao olharmos para a descrição que Apocalipse faz da pessoa de Cristo, seu ministério e todo o plano de redenção, o capítulo 6 de Apocalipse, de 12 a 17, está aí na tela para você ver. Eu vou tentar colocar, tá bom? Se não der tempo, então não vai ter. Mas, de forma muito precisa, traz essas questões da manifestação de Jesus em seu caráter de soberania e principalmente na resolução de todos os problemas causados pelo pecado. E isso implicará numa ação de justiça e justiça que executa o pecado. É tudo aquilo que o pecado merece. E é isso que a Bíblia chama de ira do Cordeiro. Então, quais são os motivos para Jesus se irar? Se olharmos a história dos evangelhos, fica fácil de lembrar disso. Jesus se irou quando olhou os vendilhões do templo, tomando a casa de Deus, um lugar de negócios, um lugar de balbúrdia, de confusão, de vendas de animais. Vocês lembram disso, né? Ele entra com um chicote naquele templo e expulsa os vendilhões de lá e vira todas as mesas. Não é exatamente um comportamento usual esperado por Jesus, mas isso é só uma antevisão do que será a resolução final da história do pecado. Quando Cristo se manifestar para destruir aqueles que destroem a terra. Que outro aspecto interessante a gente tem na ira de Deus? A ira do Cordeiro
é uma resposta de Cristo àqueles que atacaram seu povo. E, portanto, durante muito tempo, pessoas sofreram em nome de Jesus Cristo. E então chegará o momento em que Cristo responderá de forma precisa, direta e pesada sobre aqueles que destruíram seu povo e atacaram seu povo. Há um terceiro aspecto da ira, que tem a ver com o fato de Cristo ser o Criador. Se você olhar a partir da perspectiva de João, de que nele foram feitas todas as coisas, no João capítulo 1, é importante lembrar que aquele que fez todas as coisas é aquele que tem assistido durante todos esses séculos a destruição constante produzida contra a criação de Deus. Então, ao olhar para trás na história bíblica, ou seja, olhar para o texto de Gênesis e lembrar disso. Afinal de contas, a ira do Cordeiro se manifestou no processo da destruição da terra. Quando Cristo olhou o comportamento da humanidade nos dias de Noé, o texto bíblico descreve que, de forma bastante objetiva, de uma forma bastante precisa, como Cristo veio a intervir. A humanidade se tornou corrompida de forma contínua, a ponto de não haver uma coisa a ser feita, a não ser recomeçar antes que tudo tivesse se perdido. É exatamente neste ponto que a gente entende a maneira como Cristo age na manifestação da sua ira. Se você vai ao texto de Mateus, capítulo 24, você encontra uma referência ligada a esse texto de Gênesis 6, e o texto de Gênesis 6 trazendo a corrupção do homem e a expressão de Deus frente a tudo isso. E a resposta da destruição com o dilúvio. É invocado em Mateus 24, vejam que os versos 29 e 30, dê uma lidinha, e estão ligados a Apocalipse 6, 13 e 17. É uma reedição do dilúvio para o tempo do fim. Só que agora a terra será purificada pelo fogo consumidor. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 36 a 37. Em outras palavras, há uma questão importante a respeito da ira, que é o reconhecimento de que haverá um momento em que Deus encerrará toda a história. A nossa profeta Ellen G. White tem um texto sobre essa questão da manifestação da ira do Cordeiro e sobre a forma como Jesus se comporta nesse contexto, que ele diz assim: a mesma cruz que revelou o amor de Deus será o motivo de terror para aqueles que a desprezaram. No fim, a justiça de Cristo será revelada como inquestionável. Então a surpresa não será por falta de evidência, mas pelo desprezo da evidência. Isso significa que ao longo da história, Deus tem feito alertas, tem feito por várias formas diferentes. É evidente que o fim está próximo e de que o mundo caminha para um eminente desfecho final. Bem, você quer saber mais? Então não perca a lição de segunda-feira, o Evangelho de Noé. Até amanhã, se Deus permitir.